Na Band FM, quem ama não esquece. O amor existe em várias formas, de vários jeitos, mas o que não muda é que quando é verdadeiro, ele é o sentimento mais poderoso que existe. Por amor e com amor, nada é impossível. E hoje eu venho falar da minha história de amor aqui. Não o amor por um homem, mas o amor pelos meus pais que fizeram absolutamente tudo por mim. E por isso hoje eu sou quem eu sou. Os meus pais, Neide e Gilmar, foram criados juntos. Eles são primos. Mas quando cresceram, descobriram o amor. E aí, começaram a namorar. Apesar de serem primos, a família não foi contra. Pelo contrário, todo mundo fazia gosto. E assim, na década de 80, os meus pais se casaram. Depois, meu pai decidiu que era hora de mudar para São Paulo para tentar uma vida melhor que a minha mãe merecia. Graças a Deus, ele conheceu pessoas muito boas e que ajudaram muito a arrumar um emprego. E assim ele conseguiu alugar uma casa para que eles pudessem viver. Vida nova, tudo novo. Não foi fácil. Foi nada fácil eles se acostumarem com a vida agitada, mas era preciso, já que, depois de só 10 meses de casados, a minha mãe descobriu que estava grávida da minha irmã. Eles ficaram tão assustados porque o salário do meu pai era muito baixo e a casa era de aluguel. Aquele não era o momento ideal para ter um filho. Mas mesmo assim eles deram um jeito, sempre juntos, como sempre seria para o resto da vida. E isso é o que eu mais admiro neles. O tempo foi passando, a minha irmã foi crescendo e o meu pai começou a ter vontade de ter mais um filho. Ele sempre quis ter um menino na família. Só que apesar deles já estarem um pouco mais estabilizados, minha mãe disse que só ia ter mais um filho quando eles tivessem uma casa própria. O que ela não sabia é que meu pai já estava guardando umas economias há muito tempo. Apesar dele nem ter terminado os estudos, meu pai sempre foi muito esperto, sabe? E também queria ter o cantinho deles, mais do que nunca. Com aquele dinheiro, eles compraram um terreno e começaram a construir a tão sonhada casa própria. Depois, minha mãe não tinha mais nada que a impedisse de engravidar de novo. E quando eu nasci, não era o menino que meu pai tanto queria. Mas eu fui amada da mesma forma e incondicionalmente. Quando eu ainda era bem pequenininha, minha avó e a minha tia começaram a perceber alguma coisa estranha em mim. Quando elas me colocavam no sol, eu não reagia. E mesmo sendo um bebê, elas acharam esquisito, sabe? E sugeriram que eu poderia ter algum probleminha nos meus olhos. A minha mãe até chegou a achar que, mais pra frente, provavelmente, eu teria que usar óculos ou até fazer algum tratamento. Mas mesmo assim, ela foi me levar para um médico para saber que problema uma criança tão pequena poderia ter. E foi assim que meus pais descobriram que eu era deficiente visual. Os nervos dos meus olhos nasceram totalmente mortos. O que eu tinha chamava amaurose congênita de Leber. E a minha família, que vinha de um lugar tão simples, não tinha nenhuma informação. Depois de mais alguns exames, o médico constatou que a minha deficiência vinha justamente por causa do grau de parentesco dos meus pais. E avisou que se eles tivessem outros filhos, poderia acontecer de novo. Eles ficaram com muito medo, ficaram preocupados de verdade. Minha mãe não sabia o que fazer e como cuidar de mim. Ela só pensava como seria o meu futuro. Foi sim. Foi um choque muito grande. Mas apesar do medo, minha mãe sabia que precisava agir, precisava fazer alguma coisa. Juntos, os meus pais decidiram que era melhor minha mãe sair do emprego e se dedicar totalmente a mim. Claro, não seria nada fácil. Eles teriam que economizar muito, cortar os gastos, mas naquele momento era o melhor a se fazer. Depois que a minha mãe saiu do trabalho, ela não mediu esforços para me apoiar. Ela procurou uma instituição para deficientes visuais e foi lá que ela percebeu que era possível sim eu viver a minha vida normalmente, ter a minha independência um dia.
encontrar com pessoas como eu e conhecer histórias como a minha, fez com que a minha mãe ficasse mais tranquila e até mais confiante. Essa instituição me ajudava de várias formas, mas não só eu. Meus pais também iam aprendendo como lidar com toda a situação, né? Minha mãe era uma mulher de muita força, de muita garra. Ela fazia questão de aprender tudo o que podia e pegar dicas também com todos os profissionais para que eu crescesse como uma criança qualquer. Quando eu caía, por exemplo, ela falava: "Vamos, você consegue levantar sozinha, Caroline. A mamãe confia em você." Uma coisa que eu escutei desde criança foi que eles não poderiam me proteger sempre, porque senão eu nunca seria independente. Assim eu fui crescendo, num ambiente cheio de amor, de muito incentivo. Meu pai trabalhava muito para manter a casa e a minha mãe, uma guerreira, que corria para cima e para baixo para me ajudar a evoluir. Ela até chegou a aprender braille comigo para que eu pudesse estudar na escola. Eu lembro até que uma vez um menino do colégio me chamou de cega. Mas eu ainda era muito novinha e não sabia o que era aquilo. Quando eu perguntei para minha mãe, ela me disse as coisas mais lindas que eu já ouvi na vida. Ela falou que eu enxergava com a alma e com o coração e que os meus olhos eram as minhas mãozinhas. Eu acho que foi ali que eu comecei a entender mais as coisas, sabe? Meus pais se mantiveram muito unidos. Muitos casais, quando passam por um problema ou uma dificuldade assim, acabam brigando, né? Acabam se estranhando e até se separando. Mas na minha casa, não. Não. Eles sempre foram meu maior incentivo, meu maior exemplo de companheirismo, de união também. E hoje eu vejo que eles sempre foram assim por conta do amor que sentiam por mim e pela minha irmã. Aliás, a minha irmã também sempre foi uma grande amiga para mim. A gente conversava sobre tudo. E o que eu mais gostava na minha família é que ninguém me tratava como uma coitadinha, sabe? De forma alguma. Eles sempre mostravam que eu era capaz de tudo. Eles diziam que eu tinha meus braços, pernas, mãos e que eu podia dar conta das coisas assim. Eu sou muito grata a isso, porque se não fosse essa criação que eles me deram, com certeza hoje eu não seria quem eu sou. Não seria mesmo. Meu pai sempre fez questão de dizer o quanto o estudo era importante, e eu acho que de tanto ele falar, eu realmente me tornei uma pessoa que adorava estudar. Eu queria ser alguém. Eu queria superar todos os preconceitos. Eu queria mostrar para o mundo que nós, deficientes visuais, podemos ser quem nós quisermos ser. Então, com 18 anos, eu comecei a fazer orientação e mobilidade para aprender como andar com a bengala sozinha e não precisar de ajuda de ninguém. Quando eu me senti segura, eu passei a andar por toda São Paulo, inteirinha mesmo, de cima para baixo, sozinha. Foi como um divisor de águas na minha vida. Incentivada pela minha família, eu finalmente sentia que eu podia fazer tudo o que eu quisesse, sem precisar pedir nada para ninguém. Sem precisar que alguém me acompanhasse. Eu não consigo nem explicar a felicidade que eu sentia. Foi nesse mesmo tempo que eu me inscrevi na faculdade de assistente social. Eu tinha passado por muitas coisas na vida. Eu sabia da importância de uma assistente social. Então era isso. Era isso que eu queria fazer na vida. No dia da matrícula, foi uma emoção só. A minha mãe, nossa, ela estava tão orgulhosa de mim. O meu pai, ele saiu falando pro bairro inteiro, sabe? Foi demais mesmo. Eu não podia estar mais realizada do que isso. Com o tempo, eu consegui estágio em 2 lugares. E um deles foi justamente aquela primeira instituição que minha mãe buscou quando descobriu que eu era deficiente visual. Nossa, foi especial demais. Mas um momento incrível que eu tive a honra de viver nessa vida. O privilégio de poder ajudar outras pessoas como eu era algo inexplicável. Mostrando ainda mais como a minha vida era como a de qualquer outro jovem, eu comecei a namorar e eu acho que foi nesse momento que minha mãe se deu conta que o trabalho tinha sido bem feito. Ela se deu conta que eu realmente estava vivendo a minha vida de forma totalmente independente. Foi então que ela mostrou que ela era mais forte do que todos nós imaginávamos.
ela resolveu entrar na faculdade de enfermagem. Era tão a cara dela cuidar dos outros. Eu sinto que ela nasceu para isso, sabe? Eu fiquei feliz demais de ver a minha mãe finalmente começando a viver por ela, sem se preocupar só comigo. Algum tempo depois, meu namorado me pediu em casamento. A vida parecia perfeita. Eu tinha minha independência, tinha minha carreira e um homem que me amava. Mas a vida real não é só alegrias, né? O conto de fadas não durou muito. E depois de um tempo casada, o meu marido mudou completamente. Ele passou a ser extremamente agressivo. Ele me xingava, me empurrava. Ele me dizia coisas horríveis. E quando eu disse que eu queria me separar dele, ele ainda falou que ninguém nunca mais ia me querer por eu ser cega. Aquilo me atingiu. Como ele podia pensar que poderia me tratar daquela forma? Logo eu que lutei tanto para ter tudo o que eu tenho. Quando eu contei isso para os meus pais, eles ficaram completamente arrasados com toda aquela humilhação. O meu pai estava indignado. Ele nunca tinha sequer discutido com a minha mãe, nunca tinha levantado a mão para ninguém. Aquilo era inadmissível para nossa família. E como sempre, meus pais, pasmem, apoiaram. Dessa vez, eles me apoiaram para que eu pedisse o divórcio. Eu voltei para a casa dos meus pais e hoje eu estou formada. E eu digo para você que está me ouvindo agora, nunca desista dos seus sonhos, nunca. Meus pais, que mais uma vez me acolheram, sempre foram os meus maiores exemplos de humildade. Graças a eles eu sou uma pessoa totalmente independente, que cai sim, cai, claro que cai. E quem é que não cai nessa vida, né? Mas que sempre se levanta. Eu me espelho nos meus pais para seguir a minha vida de cabeça erguida. Neide e Gilmar estão completando 34 anos de casados. E hoje eu venho aqui fazer essa homenagem para eles de todo o meu coração. Porque eles são as pessoas mais incríveis que eu conheço. Obrigada por tudo que vocês fizeram. Obrigada por tudo que vocês fazem por mim. Vocês são o meu orgulho. Se hoje eu ainda acredito no amor, é por causa de vocês. Obrigado por tanto. Obrigada por tanto. Obrigada por tudo. Eu amo vocês.